Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Materializando, podcast do Grupo Mater. Sou o Roque Almeida, CEO do grupo, e a gente sempre gosta de começar falando o motivo da gente estar aqui, né? O Materializando é um projeto que a gente gosta muito, que é para trazer pessoas que materializam coisas. Esse verbo materializar, ele é a base do que a gente faz. Então, ideias que se materializaram, projetos que materializaram, empresas que se materializaram. E hoje eu estou aqui recebendo uma pessoa muito especial. A gente tem esse hábito de ter grandes pessoas que estão conseguindo sentar aqui com a gente para conversar. E se tem uma palavra que reflete materialização, é ela. Ela é formada em Direito pela FUMEC, Ciências Sociais pela UFMG, empresária, advogada. A partir de 2021, compôs o governo do estado de Minas Gerais e teve lá no Investe Minas, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Comunicação. A conheci num projeto lindo na Casa Minas Gerais, em Austin, no Texas. Fui conhecer, somos da mesma cidade, mas fomos nos conhecer nos Estados Unidos. Bárbara Botega, prazer te receber. Ai, prazer é todo meu de estar aqui, Roque. Inclusive, o Materializando, quando você fala isso, para mim, de fato, faz todo sentido do mundo. Obviamente, né, a gente tem muitas ideias, todo mundo tem muitas ideias, mas o grande diferencial é quem consegue materializar. Tirar do papel, né? Tirar do papel e entregar. E eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de deixar rabo, sabe? Aquele trem que ficou para trás, eu não dou conta disso. A gente tem que ter começo, meio, fim, estratégia, planejamento para a gente de fato conseguir entregar. Então, parabéns pelo podcast que materializa também vários propósitos e objetivos muito legais que o Grupo Mater carrega com ele há muito tempo. Obrigado, querida. A gente está... E falando de... Bom, primeiro, te ouvir falar, a gente já consegue identificar claramente a sua geografia principal. O seu sotaque te entrega que você é daqui. Conta pra gente um pouquinho a origem da onde nasce o início dessa materialização. Eu sei que você começou fazendo coisas, né? A gente contou aqui, longe de ser seu mini currículo, né? Aqui só tem um pedaço das coisas que você fez, mas aqui antes a gente estava conversando um pouquinho, você falou que começou, inclusive, para financiar seus próprios estudos, enfim, já foi outras coisas também. Conta pra gente como é que foi a origem da Bárbara. Mas eu só vou contar uma coisa interessante. O sotaque é muito daqui, obviamente, pais e mães mineiros, mas por um acaso de destino, eu nasci em Fortaleza. Olha só, estamos com uma cearense aqui. Você sabe que lá o pessoal falava com a minha mãe de primeira viagem, muito novinha, falava assim, olha, você tem que colocar essa menina para dormir na rede, bater na cabeça que tem alguma coisa errada. Mas nasci lá por acaso, na verdade, fiquei só um aninho, então assim, toda a minha essência, a geografia toda aqui tá aqui em Minas Gerais mesmo, mas o gosto pela farinha talvez veio dar. Ah, sim. Eu tenho farinha na mão. Eu tenho um pé no Nordeste também, meu pai baiano, veio muito pequeno para Minas, né? Nasceu lá, mas cresceu aqui, mas assim, aí eu tenho, deve ser por isso que eu gosto tanto do Nordeste, tanto praia e sol, Pois é, a gente tem esse pezinho. Mas, bem, eu sempre fui uma menina inquieta, assim. Na verdade, comecei até muito tímida. Minha mãe teve a sabedoria de me colocar numa aula de teatro para ver se desabrochava ali, se eu ganhava um tanto quanto mais de confiança. E foi muito interessante e oportuno para mim naquele momento. Fui ganhando essa confiança que precisava e sempre muito inquieta e participava de tudo. Eu estudava no Magno, eles falavam que eu era aluna Magno, aquela que era presidente da Ação Social Agostiniana, que a gente fazia ações sociais em asilos e creches de Belo Horizonte, da região metropolitana. Eu era representante de turma, falei na formatura, sabe? Oradora. Então, muito ativa e muito, assim, participativa de tudo. Depois eu resolvo fazer 2 faculdades. Simultaneamente. E 2 empregos ao mesmo tempo.
Eu fazia Ciências Sociais de manhã na UFMG, de 7 às 11. Tinha um horário especial na Fafiche. Imagina que eu sou liberal. Oriunda da Fafiche. Oriunda da Fafiche. O pessoal lá naquela época falava que eu já era workaholic. Eu falei assim, deve que é mesmo, porque... eu também estudei administração na UFMG e o ciclo básico é ISEX e Fafiche. Então você imagina o choque já no primeiro semestre dos dois mundos. Então, uma sobrevivente mesmo, assim, muito focada também naquilo que eu acredito sempre. Uhum. E estudei na Fafiche, inclusive, com o Felipe Nunes, da Quest, enfim. Acho que somos 2 sobreviventes firmes, assim, de lá. Mas ele é de esquerda. Pode falar, Felipe? E estudei, fazia as 2 faculdades, e aí meio-dia eu tinha um horário especial na Arezzo, eu vendia sapato no shopping, era uma boa vendedora. E depois eu saí da Arezzo e fui para um escritório de advocacia, então assim, sempre de meio-dia às 6 ocupada, e fazia direito de 7 às 10h30 da noite na UFMG, na FUMEC. E nos finais de semana eu fazia animação de festa infantil. Bom, uma coisa está clara, o balé, sua mãe colocou você no balé, lá nas coisas do regional, no teatro. Funcionou. Deu certo, deu certo. E aí, enfim, uma batalha sem fim para... Eu lembro direitinho. Fazer acontecer as coisas. Fazer acontecer. Materializar sonho, inclusive. Eu tinha um sonho de uma bolsa linda de bandanas na época, eu não esqueço disso. E foi a primeira coisa na vida que eu consegui comprar que tinham 3 dígitos. Ela custava R$100. E para mim é um orgulho danado mesmo, porque a gente tá falando de outra época também, né? R$100. Corrigido é outro dinheiro. Mas marcante a ponto de você lembrar. Mas marcante de lembrar mesmo. De eu conseguir comprar ali aquela bolsa que eu tanto queria. E, obviamente, eu fazia bichinho de balão. Quando você vestia de personagem, você ganhava R$5 a mais na festa. Então, eu topava vestir de todos os personagens. Todos. Até o tchutchucão da Xuxa, eu já fiz isso. E era importante, e foi uma fase importante, que inclusive eu incentivarei muito meus filhos a seguirem, não falo que exatamente por esse caminho, mas de correr atrás do que quer e... É a mesma visão. Ter uma visão, de fato, de crescimento e aprendizado. E a gente evolui mesmo dentro desses ambientes, porque eu saí da animação de festa, da recreação para animação, depois eu fui a coordenadora da festa. Então... Liderança também foi começando ali desde o início. Foi começando desde o início. Era uma liderança que já existia lá atrás como representante de turma, mas ela vai se apresentando dentro do ambiente de trabalho também. E, enfim, me formei e acabei optando pela advocacia. Fiquei na advocacia. Depois eu criei acho que hoje a gente chama de startup jurídica, que era um serviço, eu comecei a empresariar um serviço que era uma demanda muito grande de grandes escritórios de advocacia e de massa. Então, por exemplo, os bancos, companhia aérea, Mercado Livre, imagina que eles trabalham... Direito do consumidor. Eles têm uma sede em São Paulo, normalmente, só que ele tem demanda no Amazonas, no Pará, no Rio Grande do Sul. E aí eu empresariei aquilo como prestando um serviço que, em vez dele ficar desesperado correndo atrás de advogados que um cobra 50, outro cobra 100, e um exige pagamento antecipado, o outro não, eu tomo conta do caos e vendo para ele um relatório de final de mês com uma nota fiscal emitida e juridicamente falando tudo muito certinho. Então foi aí que eu comecei a empreender de fato dentro da carreira jurídica, de alguma maneira. Que não é muito comum, né? Assim, apesar dos escritórios serem muito grandes, enfim,
esse é um grande desafio para os advogados, né? A questão do empresariado, gestão, empreendedorismo. De ter de enxergar a oportunidade num outro lugar. Tanto que depois eu criei o termo, a minha empresa chama Juslog, Logística Jurídica. E na época não existia. Agora pode googar aí, Logística Jurídica, vocês vão ver o tanto de coisa que vai aparecer. Mas foi uma inovação, de fato, para o setor que eu trouxe. Tinha muitos clientes em São Paulo, aqui em Minas Gerais era mais difícil as pessoas entenderem. Então eu cheguei a ter sede em São Paulo, em Belo Horizonte. Precisamos resolver isso, hein, secretário? Não é? Minas Gerais, a gente já falou isso aqui no podcast, lembrando, né, que nós já fomos protagonistas ímpares aí do Brasil na República do Café com Leite. E a brincadeira que a gente faz às vezes é que parece que o café desenvolveu e o leite deu uma azedada. Então a gente precisa de trazer essa visão dessa Minas. E eu quero falar um pouco dessa Minas Gerais, né? Mas eu vou ter que fazer uma defesa aqui dos lácteos, do leite aqui. Isso. Nós somos o maior produtor de leite. Não, de leite, claro. Não há dúvida com relação ao produto, o queijo de Minas Gerais. Mas para além disso, né? Minas claro. O que a gente sentia muitas vezes era que escuta falar, fala assim, o mineiro fica mais preocupado enquanto você está ganhando, o outro está ganhando, do que ele próprio. Isso. E isso corrói as relações comerciais e diminui, e assim, dificulta a entrada e até a feitura mesmo de novos negócios por essa desconfiança excessiva do povo mineiro. A gente obviamente tem que saber trabalhar isso para um outro lado, né? No empreendedorismo isso não tem funcionado muito bem. A ministra Carmen Lúcia, né, mineira, ela usou um termo que eu tenho eventualmente usado também, que é a do geraizeiro, né? Existe o mineiro e tem o geraizeiro. O mineiro, porque a gente às vezes, especialmente nós que somos de Minas Gerais, a gente tem mais a liberdade de falar. Quando o outro fala, a gente não gosta muito não. Mas, de fato, nessa questão de Minas ser a questão da serra nos prender, a gente talvez seja um pouco mais fechado, mas a gente não esquecer que João Guimarães Rosa nasceu nessa geografia daqui, Juscelino Kubitschek, Carlos Drummond de Andrade, Santos Dumont, Pelé, e eu poderia ficar aqui muito tempo falando pessoas de significância mundial, né, que são talvez não mineiros, mas geraizeiros, porque levaram isso para todo lugar. O que acontece qual o desafio que você vê para a gente ter mais visão de geraizeiros do que de mineiros? Então, Roque, eu acho que a gente já está num caminho para isso. E acho que a geração mudou também um pouco e entende que a gente tem que cacarejar um pouquinho mais. E também saber entender que essas características, elas são importantes para a formação, inclusive de caráter que a gente tem aqui, que são importantes da gente manter também. Sem dúvida. Então, quando a gente escuta, quando a gente pensa no que é visto, no estereótipo, digamos assim, obviamente, gente, que não tem regra, não é todo mundo igual, mas no estereótipo de um carioca e... Aonde que você prefere, Thali? A gente que é pai, inclusive. Onde que a gente, né, os índices de desenvolvimento ético, moral, inclusive atrelado muito à fé, estão muito mais vivos dentro da sociedade mineira, talvez que a montanha tenha dado uma protegida nisso também. Verdade. Mas a gente saber nos posicionar enquanto ator para desbravar esses novos mundos. E talvez justamente onde a gente se conheceu, ali em Austin, o projeto da Casa Minas, ele mostra exatamente isso, que a gente está furando essa bolha. E não é só esse projeto especificamente que a gente teve a alegria de participar junto, mas em vários outros lugares a gente já tem trabalhado essa necessidade de falar mais. Eu tive a oportunidade de vivenciar alguns deles. Por exemplo, nas Olimpíadas Gente, já estou confusa nas datas. São as últimas Olimpíadas.
a gente fez o Minas Bar dentro da Casa Brasil durante o processo todo olímpico. Foi um estrondo. O investimento que foi feito para o projeto, ele aumentou em mais de 680% do que a gente fez lá. Levando comida mineira, aquela raiz mesmo, torresmo, pão de queijo. Não tem raio gourmetizador nessa, não. Encantando o mundo a partir da nossa gastronomia e das nossas paisagens. Tinha uma bicicleta que você ia pedalando e ia mudando também o cenário, sabe? Então, a gente já começou a expandir e a tomar conta de outros lugares, entendendo da importância que a gente tem por aqui. Tem alguns cases que são muito interessantes. Eu até vou voltar na Casa Minas, mas a gente dá um pulo para trás no queijo mineiro. O queijo mineiro, ele virou patrimônio da humanidade, reconhecido pela Unesco. Alguém, nós, né, a gente preparou todo um dossiê entendendo que aquilo tinha que ganhar uma repercussão internacional. Quando você pensa no Peru e a gastronomia que o Peru conseguiu alcançar em nível mundial, e se associa muito ao ceviche. O ceviche é uma comida, um alimento reconhecido pela Unesco. E é o que a gente começou a fazer pelo queijo também. Então, o mundo começa a prestar mais atenção nisso. Quando a gente consegue aparecer no New York Times com o Inhotim e com a gastronomia mineira, circuito de mercados de Belo Horizonte, quando a gente consegue aparecer em revistas internacionais, é porque a gente criou e desenvolveu uma estratégia. Eu fui secretária de comunicação adjunta do Estado, trabalhando justamente nessas pautas, e fui secretária de Cultura e Turismo do governo de Minas. Então, tudo isso que a gente está falando ganhou espaço para aparecer lá fora. Antes de ser secretária, né, de Estado, eu também passei pela Invest Minas e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde eu era assessora internacional-chefe, e a gente organizava missões internacionais muito interessantes para o empresariado, para a gente apresentar Minas Gerais. A Invest Minas ganhou o prêmio de melhor agência de atração de investimentos com um portfólio Y Minas. Por que Minas Gerais? Por que investir em Minas Gerais? E com isso a gente conseguiu trazer 500 bilhões de investimentos para o Estado, né, nos últimos 7 anos, já tem uma soma de 7, mas nos 4 primeiros anos já tinha ultrapassado os 300 bi, quando o governo anterior tinha conseguido 24. Então, meio trilhão de reais. E aí você consegue ver o comparativo da iniciativa, da proatividade da gente materializar essas coisas e entregar e saber promocionar o estado de Minas Gerais e cacarejar um bocado mais. E talvez isso tudo dê sentimento de orgulho e de pertencimento para os mineiros, para se exporem também um pouco mais, de virar e falar assim, é isso mesmo. Agora na Casa Minas, em Austin, foi um sucesso absoluto, foi reconhecido como uma das ativações mais completas e importantes de marketing pelo próprio evento, que era esse XSW, maior evento que tem no mundo de inovação e tecnologia e cultura. Impressionante. Que é impressionante, aquilo ali é impressionante. E a gente tem a mais absoluta certeza de que a gente começou, menor esse ano, que menos pessoas compraram a ideia, mas que com o resultado que a gente obteve ainda esse ano em Austin, não temos dúvida que o sucesso, que esse projeto tem que ser mantido para o ano que vem e que muita gente vai somar e vai virar e falar assim, olha, eles já desbravaram um caminho primeiro, a desconfiança do mineiro foi vencida por alguns e o caminho foi dado e agora tantos outros atores e participantes com certeza vão apoiar esse projeto para Casa Minas na XSW em 2027. Então, sempre precisa de ter uns desbravadores que encaram o caminho primeiro, seguram a bronca,
acho que eu posso dizer que eu segurei a bronca institucionalmente falando, porque você tem desafios múltiplos dentro de um governo desse tamanho também. E outros seguraram outras broncas tão importantes quanto para a gente conseguir dar o primeiro passo. Então, tem muitos primeiros passos e muitos caminhos que já foram sendo desbravados e acho que a gente está indo numa crescente interessante para acabar com essa desconfiança. Esse estigma, toda, né? Com esse estigma. Tem algumas coisas que você falou aí que, para mim, vão amarrando um pouco esse pensamento e fico feliz de te ouvir, inclusive porque eu tive a oportunidade de ver, né? Eu tive lá com muito orgulho, né? Quando você chega num lugar, você está ali de representação mundial, onde você tem gente de todo tipo, de todos os lugares, e ver Minas Gerais, né? O Brasil, óbvio, mas Minas Gerais especialmente, representado do protagonismo que merece, e aí por isso que eu sempre provoco, é uma provocação que eu faço entre nós mesmos, mas para lembrar a gente que nós somos capazes, né? Eu tive recentemente na China, a gente também acredita nessa questão das viagens, das missões, para poder abrir cabeça, então vamos criar, né, de fato esse hábito, o SXSW ano que vem, a China, né, a gente vai voltar esse ano, e a gente aplaude muito o estrangeiro, né, fazendo coisas que nós também sabemos fazer e fizemos, né? E melhor do que muitos deles. Muitos deles. Então, quando a gente vê Minas Gerais se colocando naquela posição, e você falou do cacarejar, né? A questão da narrativa, no mundo de narrativas que a gente vive, a gente tem, né? Estamos saturados de muito telling, às vezes pouco story, mas a gente também precisa saber contar, né? Juntar esse storytelling de Minas Gerais e contar o que já fazemos muito bem, como, por exemplo, a gastronomia. Eu sempre, quando falava em mesas aqui ou fora daqui, de que definitivamente a melhor gastronomia do mundo é a de Minas Gerais, e aí, obviamente, que eu adoro a italiana, né? Adoro a francesa, com muito respeito, né? E gosto não se discute, né? Eu tenho o meu. Eu sempre achava isso. E aí, quando começou a ganhar os prêmios, a gente começou a ter, de fato, esses destaques. O queijo, né? Que é piada para o Brasil inteiro, de tanto que o mineiro gosta de queijo, por causa desse, né? Nós somos o maior produtor de leite do mundo. A gente poder ter isso como um produto padronizado, de excelência, de qualidade, que é o trabalho que foi feito, muito bem feito, não acho que é uma iniciativa, né, de vários, né, os pequenos produtores, o Sebrae ajudou bastante, e o governo ajudou bastante, para que tudo isso tornasse o queijo canastra, o queijo do Cerro, né, que são hoje referências e premiados como queijos que vencem os franceses e todos os outros. Mostra, tá claro aí que tem um pensamento por trás, por isso a provocação. Isso é muito legal, porque é o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa sair do lugar do vira-lata e se colocar no lugar do protagonista, né? Você sabe que, medido por pesquisa, tá, Roque? Um dos grandes ganhos dessa conduta que a gente acabou adotando nos últimos anos, entre os mineiros, foi a volta do orgulho de ser mineiro, da mineiridade. Então, hoje a mineiridade ela tá em alta. Você vê as camisas com as frases, né, de sotaque mineiro. Ninguém tem mais vergonha. Quando ou inclusive, para destacar aqui empresários, né, ou bem dizer que é uma empresa daqui, a gente já teve com a turma lá, são empreendedores fantásticos que estampam na própria camisa as frases que a gente tem muito orgulho. Arreda, uai, trem, deixou de ser estigmatizado como da roça, como se da roça fosse alguma coisa ruim, porque não é. Muito antes pelo contrário. E ser uma coisa positiva, de orgulho mesmo, de pertencimento, que ninguém mais arreda o pé e reconhece a força e a potência que é ser de Minas Gerais. E a mesma coisa com o queijo. Era o queijinho de Minas, que custava baratinho o quilo. Vai comprar agora. Vai comprar agora. Valorizando o produtor, o pequeno produtor rural. Entrega um excelente produto. Produtos excelentes, inclusive, essa semana tem Expo Queijo, eu estarei lá. Onde que vai ser? Expo Queijo em Araxá. Araxá. É um evento internacional, vem gente do mundo inteiro que traz as amostras para cá, e todos os queijos são julgados e, enfim,
Ano passado foi a primeira vez que a gente teve um queijo mineiro que ganhou esse concurso internacional aqui, inclusive. Então, a gente está crescendo, está melhorando a produção e com isso o valor agregado do produto aumenta, as pessoas elas tendem menos a querer sair do interior, do êxodo. Então, é uma série de interfaces em assuntos os mais complexos possíveis que uma medida ela acaba tomando. Então, você segura a pessoa no campo, isso é importante. Ela segura com uma renda importante, que vai ter uma vida digna, que ela gosta. E, enfim, diminui outros problemas em outros centros urbanos já muito adensados. E agrega valor, soma. A gente fez um trabalho super legal na minha época lá de... Eu fui superintendente de atração de investimentos e estímulo à exportação no governo de Minas. E a gente abria mercados para produtos mineiros, sobretudo aqueles com alto valor agregado. E aí, na exportação do queijo, por exemplo, a gente fez uma análise global de onde não tinha barreira sanitária com o Brasil, porque tem lugares, por exemplo, na França você não consegue, na Europa você não consegue vender o queijo, mas em outros lugares você consegue. Para a gente conseguir exportar também os nossos produtos. São várias nuances que agregam na agricultura, na cultura, na mobilidade urbana, no desenvolvimento regional, que são muito interessantes, falando do queijo. Se a gente for falar de todos os outros, hein? Café. Tantas coisas. É muito interessante o impacto que isso tem na vida das pessoas. Eu queria conectar essa parte da nossa conversa com o ambiente nesse mundo de 2026. Estamos aqui em pleno junho de 2026, seja lá quando vocês forem assistir esse nosso podcast, mas entenda que contexto, né? Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica brutal, IA, que é o pano de fundo de tudo que a gente faz na Mater, é também um grande ponto de discussão no mundo inteiro, de como é que a gente vai pensar como a gente deixa de só usar. E aí ele também toca um pouco essa minha questão do protagonismo, né? A gente tem aqui Minas Gerais como um lugar de mineração histórico, importante para o mundo. As tais terras raras são fundamentais para a discussão do que vai ser esse advento tecnológico. Minas, com um grande centro do mundo, tirando a China, que é o principal reserva, né? O resto, basicamente, no Brasil está concentrado muito aqui. E aí, o que você enxerga para a gente? Se a gente vai continuar perdendo a oportunidade de perder a oportunidade, ou a gente vai de fato entender que a gente precisa criar infra, que a gente precisa ter para a gente parar de ser só o exportador da matéria-prima ou do commodity para de fato transformar a vida das pessoas aqui. Como é que você enxerga isso, Bárbara? É complexo, mas muito interessante. Hoje, primeiro que a gente tem uma dificuldade imensa no Brasil como um todo de transformar ativos em valor, né? De entender as oportunidades que a gente tem para desenvolver. Num país que tem uma insegurança jurídica como a gente tem aqui, onde você acorda com uma escala de trabalho na sua empresa e dorme com outra, se for o caso, que essas mudanças podem acontecer e impactar significativamente e perigosamente todo um universo no país, que eu não sei até onde a gente tem resiliência para suportar isso até o final. Hoje é mais cômodo você investir o seu recurso em renda fixa do que empreendendo e desenvolvendo e gerando emprego. Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes para a gente entender e superar, porque de fato os riscos são tamanhos que o risco da bolsa de valores passa a ser menor do que de você ter 3, 5, 10, 100 funcionários trabalhando, mesmo porque a dificuldade de você achar esses 3, 5, 10, 100 funcionários no cenário que a gente está vivendo hoje é muito grande. Falta mão de obra.
falta mão de obra e sobra morador de rua, é um contrassenso que a gente precisa de entender aonde que está esse lugar. É um excesso de ajuda que acaba acomodando. Isso é uma mudança geracional que a gente precisa de ter no país. Não tem como a gente achar também que vai virar uma chavinha e vai resolver tudo. A gente precisa de desenvolver, mas a gente também precisa de ter pessoas que têm essa coragem de entender e deixar para trás um tanto quanto o populismo para, de fato, materializar as coisas que a gente precisa fazer. Porque eu fico muito preocupada, por exemplo, quando a gente vê uma reforma tributária posta como está hoje, que vai, de fato, inviabilizar a operação logística aérea do país. Se hoje uma companhia aérea como a Latam paga 2 bilhões de impostos ao ano, ela vai passar a pagar 6 bi. Quem vai pagar esses 4 bilhões? A gente já tem um número muito baixo de passageiros no Brasil relativo a toda a América do Sul. Poucas pessoas voam. Mas a gente também tem que entender que tem carga que voa. Negócios que são feitos. Quem que vai ter a coragem para poder fazer diferente, para poder fazer diferença, na verdade, de atacar o problema real e não ficar discutindo isso ou aquilo? Acho que nós dois aqui, a gente sabe muito bem qual banheiro que nós queremos que nossos filhos usem ou não usem ou tenham acesso a ele. Qual que é o gasto de energia para isso, quando a gente pensa que centenas de milhares de crianças na escola que elas frequentam não têm banheiro, elas vão no mato? Estamos discutindo a coisa errada, né? Muitas vezes. A ordem de priorização, ela serve como uma distração, talvez, para o que de fato é importante e o que de fato desenvolve o país. Eu fico realmente consternada e falando assim, olha, o Zema falava muito isso com a gente, falava assim, olha, pelo menos a gente está aqui, ó, na porta do galinheiro tentando não deixar a raposa entrar. Já é muita coisa se a gente pensar no ambiente de hoje. Ou a Fernanda Altoé, minha querida amiga, ela fala assim, olha, a gente está segurando o barranco. Porque e quanto mais gente vem segurando esse barranco aqui junto, mais chance de um conseguir dar uma escapulida e ir ali fazer o que precisa ser feito e parar de só segurar o barranco para não despencar de tudo. Mas talvez falte coragem para encarar os problemas verdadeiros que o Brasil enfrenta. De olhar para a infraestrutura, de olhar para a tributação que é perversa, de olhar para o que importa. Mas quase a metade da população brasileira não tem acesso a saneamento. Saneamento básico. Se metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento... Discutindo o quê, né? A gente Essa é a história. A gente Qual é o banheiro? a gente discute o que não tem discussão e não discute o que precisa. O que precisa. E eu venho bem disposta a encarar esse desafio. Eu não me conformo que nós não tivemos um deputado federal de Minas Gerais que tivesse a coragem de ser o único vermelhinho na votação contra o fim da escala 6x1. Não me conformo. Todo mundo merece folga. Todo mundo precisa de descansar. Mas a realidade também é outra. Quando a gente vê uma população mais de 80% endividada... Um país que precisa ser construído. Essa é uma questão maluca, porque o país precisa ser construído. Quando você vê países, estuda, né, a evolução deles e qual é o momento de vida deles. A gente não pode olhar para nós e comparar com o que já está pronto. Exatamente. Porque o que está pronto já foi feito, né? Alguém já fez aquilo ali. Essa coisa realmente fez muita diferença no meu olhar com a China. E aí, com todas as questões que o mundo binário que nós estamos vivendo hoje traz, né, de muitas... Então, eles têm um modelo onde eles trabalham bastante, né? E muito diferente do que a gente imagina, que é como um processo escravagista e tal. Não foi nem no interior encontrado dessa maneira. Eles só entendem que precisam trabalhar bastante porque o país precisa ser construído. Eles tinham 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na pobreza 35 anos atrás. Hoje são só 600 milhões.
eles sabem que são 600 milhões, são muito, né? São 3 Brasis. Ainda tem muita gente. Mas eles tiraram 800 milhões da pobreza, né? Isso que vive como Europa hoje. Então, essa lógica, né, que a gente precisa entender, o pragmatismo de onde estamos, o que estamos fazendo. O brasileiro, a gente fala muito sobre os auxílios, mas eles querem o auxílio, mas eles querem também trabalhar, eles só não querem o registro na carteira de trabalho. Sem dúvida. Então, assim, não todos, mas a gente sabe que existe um desejo do trabalho. Falei assim, eu só não posso... Tem situações que são esdrúxulas, por exemplo, mães de filhos especiais que recebem uma bolsa importante e que não podem ganhar mais do que um salário mínimo, senão elas perdem a bolsa que é de tanto. E aí você vira e fala assim, olha, eu não posso assinar a sua carteira, porque senão você vai perder esse benefício aqui. O que você faz? Ou não posso crescer na carreira. Não posso crescer na minha vida, porque senão eu perco esse benefício do lado de cá. É um contra-incentivo. É contra. É uma coisa assim que não tem lógica. E não seria melhor, então, a gente flexibilizar de fato? Porque a gente tem um número absurdo de brasileiros hoje que não sobrevivem com uma única renda. Eles fazem os bicos, fazem os freelas. Eles não. Nós. Quantos Você citou o seu caso aqui, a vendedora da loja e fazia animação de festa infantil. E quantas pessoas não têm mais de um negócio, não têm mais de uma atividade? E tá errado, a gente tá atacando o problema no lugar errado. E alguém tem que esbravejar isso. E a gente precisa de mais gente com coragem para poder fazer isso, segurando o barranco aqui um cadinho. Então, acho que tudo passa pela priorização de assuntos dentro do Estado. Quando eu falo do Estado, é do Brasil como um todo. Estado nacional, né? Assim, deixar de ter planos de governo e ter plano de Estado, de fato, que a gente possa seguir, que a gente possa... E é isso. O que acontece? As pessoas, vou falar uma coisa muito óbvia, mas talvez que materialize. Eu falei do Peru, da questão da comida peruana, mas se você pensa no Peru, você já associa ele àquela marca de um P. O place branding muito bem feito, né? É um grande exemplo no mundo. E eles conseguiram uma lei que não pode mudar. Pode mudar 10 presidentes que aquela marca ela vai continuar a mesma. Isso cria identidade, isso cria perenidade. Ficou como uma marca de fato registrada, associada a um país. E aqui a gente não. É o extremo oposto. A gente, às vezes, nem o que continua, a gente troca o nome só para não parecer para não parecer que foi o outro que fez. Isso. Então, inclusive eu já ando estudando um pouquinho sobre isso, sobre sucessão de governos mesmo, de alguma garantia legal que a gente precisa dar para a sucessão de políticas públicas relevantes. Porque você sempre começa tudo do zero a cada 4 anos. A gente pegou no governo do estado os HDs deletados. Muito ruim, né? Eu, quando fui assumir a superintendência, perguntei assim, o que a gente tem de projeto aqui pra gente dar sequência e tal. A gente tem o projeto da Macaúba. Aí eu, tá bom, o que mais? Legal, é um projeto de médio e longo prazo. Você tem que plantar a planta primeiro, para depois a gente... Plantar a semente, antes da planta. Sementinha ali para crescer, dar o fruto, trabalhar esse fruto, entender se ele pode de fato virar combustível, querosene para aviação e tudo mais, combustível para aquilo ali. Então, beleza, mas e o resto? Não tem resto. Oi? Não tem resto. Sabe? Uma equipe grande... A gente deletou tudo. Deletou tudo para não continuar. É o contrário. É uma coisa que a gente precisa de entender qual que é a garantia. Eu que sou bem liberal, que acho que o maior avanço que a gente pode dar em termos de contribuição legislativa seria revogar o máximo possível de leis. Talvez essa seja uma lei que a gente precisa fazer, de tentar estruturar um plano de governança e de sucessão governamental mais inteligente, pensando em política pública e não
em governo, pensando no Estado. Eu queria falar de você agora. A gente tem um quadro aqui no Materializando que chama Cicatrizes do Jogo. O que é cicatriz do jogo? Bom, se é uma cicatriz, significa que já curou, é uma ferida que já se curou, mas que ela está ali. A cicatriz tem esse efeito, ela nos mostra nos ensina, muitas das vezes. Da sua vida profissional, pessoal, o que você traria para a gente? Bem, é uma senhora cicatriz. Obviamente que a gente tem várias, mas essa, de fato, ela é bem... Ela mudou toda a minha maneira de pensar, entender a vida e o legado que eu quero deixar. Eu tinha 29 anos, com a Juslog, né, funcionando, indo bem, e eu tinha um namorado. E a gente tinha planos de casamento, e ele morreu. Ele morreu com 29 anos, muito repentinamente, não foi uma coisa que a gente teve tempo de se preparar nem nada. Num câncer raríssimo, a gente só sabe que foi câncer porque estava num hospital realmente de ponta que conseguiu identificar aquilo, porque não achava a solidez, né, normalmente do câncer, e ele faleceu. Então, toda a construção que eu estava fazendo inteira na minha vida, fazendo a transferência da Juslog toda para São Paulo, ele morava em São Paulo. E todo o plano de construção familiar, de tudo, imagina. Era uma menina, mas não tão menina assim, tinha 29 anos. E aquilo, em uma semana de hospital, deixa de existir. Vira uma estrelinha, de fato, no céu. E, obviamente, que isso foi um divisor de água na minha vida. Não só na minha, sabe? Tem algumas outras pessoas que foram muito impactadas com isso também. Inclusive da minha família. E aí é quando você vira uma chave e fala assim, olha, a vida, de fato, é um sopro. Qualquer hora pode ser a nossa hora. Pode ser a nossa hora, e a gente tem que reconstruir isso com alguma serenidade. Então eu lembro, por exemplo, no dia que ele faleceu, que o meu tio, Zé Carlos, porque deu a notícia da morte na quarta-feira, só que, gente, o emocional da gente faz assim, né? Você sempre acredita, já que não morreu na quarta, não vai morrer nunca mais. Tem alguma coisa errada com o diagnóstico médico. Quando eles falam que é horas para acontecer. Mas aí, com isso, a minha família foi para São Paulo para ficar comigo. E eu lembro de eu falar com meu tio, falar assim, tio, eu não quero ficar amarga. Então, eu tomei uma decisão naquele lugar que eu não queria ser uma pessoa amarga, que, enfim, minha vida acabou porque isso tudo está acontecendo. Eu não quero levar esse amargor no coração para frente, como se eu tivesse sido brutalmente penalizado. Uhum. E aí, a partir disso, são as escolhas que você faz de como que você vai encarar e viver aquele luto. Choros infindáveis, obviamente, muita ajuda de todos os lados e muita psicanálise também. Eu resolvi que eu queria viver aquele luto de uma maneira correta, entendendo qual que era de fato o quadro dali, para eu sair inteira do processo e conseguir tocar a vida, ser feliz, construir os meus planos também. E aí a sensação que eu tenho é que se eu vivi aquilo tudo e eu passei por aquilo tudo, que é difícil uma coisa me derrubar hoje, sabe? Te fortaleceu. Me fortaleceu. E eu coloquei como um propósito que eu ia transformar aquela dor que eu estava sentindo em amor. E obviamente, isso foi acontecendo, foi caminhando com o tempo. Você dá várias caídas, né? Vai para um lugar errado por um tempo, você não consegue
até se ajustar a rota do que é a sua vida, do que é você, do que você quer. Fico em São Paulo, que lá tem mais cliente, eu venho fico em BH, que aqui eu tenho família. Aí eu fiz a escolha, obviamente, de encerrar lá e ficar em Belo Horizonte. Assim, é uma senhora cicatriz e que me transformou consideravelmente. Então, a casca é mais dura, mas o propósito também eu entendo que tenha sido construído de uma maneira saudável dentro desse contexto todo. Fica aí um pouquinho de uma sensação de um contrassenso, né? Você vê que a vida tá por um fio, mas também tem uma, tipo assim, não tem mais medo. Superei isso, supero qualquer coisa. Então você fica mais destemida com o negócio, como a vida é de fato, né? Nesse caso aí tem uma quebra muito grande de expectativa, frustração, imagino que... É duro. Foi bem duro. Mas a partir dali também que eu falei que eu queria deixar legado, que eu queria deixar história. Eu comecei a soltar um lado político mais, que não existia antes. Foi a minha virada de chave, inclusive, para falar assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar o país. Assim, né? Eu perco um amor e falo, agora eu preciso... Em algum lugar isso foi importante no meu desenvolvimento mental. Assim, fui para alguns lugares interessantes, viajei bastante, entrei no mundo do mergulho, sou mergulhadora. Aquilo ali me trazia um sossego e um conforto bons, mas eu também parti para ação em alguns outros campos que me incomodavam muito. Legal. Você não sabia disso, não? Eu não sabia. E você sabe que para esse movimento, e é engraçado porque às vezes a gente conversa com pessoas aqui que a gente já conhece há mais tempo, ou com uma certa profundidade, e sempre uma grata surpresa da gente se conectar, porque no final, né, de novo parafraseando o próprio nome do grupo, né, matter em inglês é se importar. No final, essa é um quadro que eu gosto muito, porque é a hora que a gente consegue entender a pessoa, né, o ser humano que está por trás, que a gente às vezes se distrai. E não chegará nesse ponto de se importar, né? É só um código matemático que dá um resultado probabilístico. Não é com matemática que você resolve se importar com os outros, né? A humanidade que nos sobrará, e espero que nos sobre muita humanidade, ela se conecta nesse ponto. E aí, muitas das vezes, eu já tive aqui respostas muito legais, como a sua, que dá uma dimensão humana, né? De como a gente se forja na vida, né? Muito legal. A gente tem um espaço, papos bons, eles são complicados, passam muito rápido. Tô vendo pelo relógio. Mas assim, a gente tem um quadro também que a gente gosta de chamar, que chama Jogada Invisível, que é uma mudança que você fez. A gente falou aqui de cacarejar, de contar a história e tudo, mas é aquela que você não contou para ninguém. Você falou, eu só vou fazer isso, vou mudar, ninguém vai saber, ou, sei lá, talvez uma outra pessoa, mas o resto eu não vou contar, mas ela fez toda a diferença na vida a partir de certo ponto. O que seria a sua jogada invisível, Bárbara? Então, a que eu penso que foi uma jogada que acabou mudando, ela não foi tão invisível assim, porque talvez nem eu me desse conta do tamanho dessa jogada naquela época. Que foi a aproximação com o novo. Aí até junto um pouquinho da fase da cicatriz invisível também. Mas eu me aproximei desse lugar como uma pessoa que queria ajudar e materializar a solução de alguns problemas, e muito poliana. Então talvez aquilo não é que eu não contei para ninguém, talvez não contei, assim, ia contando, né? Olha, você conhece o Novo? Eu fazia muito isso, porque fiz parte aí da fundação do Novo de Minas desde 2015, ou seja, tem 11 anos que a gente começou esse movimento.
Então, era um pouco invisível, porque talvez eu não me desse conta do que isso ia resultar na direção da minha vida. Porque eu vou como voluntária, participo de uma eleição em 2016 para ajudar a divulgar um valor, um propósito. Eu mesma não tinha nenhuma pretensão própria de ser eleita a nada. Foi a primeira eleição que o Novo participou no Brasil. A gente consegue a eleição do Matheus Simões, que hoje é o governador do estado. Olha como não parecia tanto, não parecia que era tão grande, e o que se tornou hoje. Depois continuo tranquila como voluntária, fazendo apresentações, ajudando, diretório, isso, aquilo, outro. Chego em 2018, faço a campanha junto com o governador Romeu Zema, naquelas épocas de 1% nas pesquisas, e a gente vai caminhando junto, mas não era minha profissão, não era meu desejo, nunca quis trabalhar no governo do estado. E aí, várias vezes depois da eleição dele, que foi, gente, combinar, foi um susto para todo mundo, inclusive para a gente. É muito novo, inclusive, o partido, a ponto de conseguir um estado tão significativo, né? 2 anos. A segunda eleição que participou, ninguém imaginava que aquilo era possível. E continuo como voluntária. Eu estava grávida na campanha do Zema em 18. Ele tem exatamente o tempo de gestão Zema Matheus, ele tem 7 anos e um cadinho. E eu sempre falava, me chamavam às vezes para ir para o estado, eu falava, não, tem minha empresa aqui, as coisas estão funcionando bem e tal. Ganhei a Tereza no meio desse caminho também, que é a minha filhinha mais nova. Então foi um processo, não foi uma grande jogada assim, mas que em 2021, ainda no processo pandêmico, eu recebo a intimação mesmo de entrar para o governo para trabalhar em um único projeto. Essa fama de quem materializa e quem executa, quem entrega, eu tenho desde muito tempo. E aí eu vou para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico falando que eu só ia ficar até o final do ano, que eu tinha minhas outras coisas para fazer, ou seja, não era um desejo meu de estar ali, não era um cargo que eu buscava. E aí, na hora que você vê o impacto que as políticas públicas bem executadas têm na vida das pessoas, é impressionante, você quer ficar. Deu vontade de ficar. E aí, eu fui trilhando esse caminho dentro do governo do estado, até chegar no final do ano passado, como secretária de estado, o governador, eu falo que são meus governadores, né, que é o Zema e o Matheus, são meus dois, deles me ligarem num sábado de manhã e pedindo mesmo para que eu viesse candidata a deputado federal. A gente tem um desafio muito importante do Novo, de vencer cláusula de barreira. Eu estava bem feliz e satisfeita ali no executivo, mas missão dada será missão cumprida, viu, Roque? Então... Materializar é contigo mesmo. Materializar é comigo mesmo. Então, depois de muitas entregas dentro do governo do estado, foi exatamente isso que eles falaram. Falaram assim, Bárbara, você tem entrega, você tem resultado, você tem coerência, você tem visibilidade e você tem a nossa confiança, você divide os nossos propósitos e os nossos valores, a gente precisa que seja você. Que você vá. E aí você não nega pedido de 2 governadores e agora eu estou absolutamente mergulhada dentro de uma campanha, pré-campanha agora, sem plano B, como pré-candidata a deputado federal. Pelo Novo, com os mesmos princípios, os mesmos valores e projetando com coragem para poder enfrentar e resolver os problemas que a gente citou, alguns deles aqui durante esse bate-papo. Então, foi uma jogada silenciosa ou não tanto, e ela foi se desenvolvendo no passar do tempo e me coloca nessa posição desse desafio que eu estou vivendo hoje. Que legal. É bom exemplo de uma jogada invisível, porque é silenciosa, ela vai acontecendo aos poucos e ela vai... Tá claro que existe uma coerência na sua vida, pelo que você contou pra gente aqui, dessa questão da materialização, né? Assim,
E eu acredito muito nisso, Bárbara, assim, eu acredito em trabalho, eu acredito, né, eu acredito também em milagre, mas aí tem só um que consegue fazer isso por nós. Só. Então, o resto é com a gente de trabalhar para, né, para que ele possa nos ajudar. Então, eu tenho muita admiração. Te conheço há pouco tempo, mas eu vejo suas intenções, vejo que você está trabalhando, né? Estou vendo você trabalhando, pensando como é que vai ser isso, mas assim, trabalhando, que é um pouco do lugar que eu acho que o trabalho dignifica nós, seres humanos, nós em todos os aspectos da nossa vida. Então, vejo inteligência, vejo muito caminho. Eu desejo coragem, né, que você já tem, mas que você continue corajosa como é nessa história. Coragem para se expor, coragem para mudar para fazer 2 cursos superiores, para ter 2 empregos, para evoluir na sua caminhada, porque a gente precisa disso. Te confesso que eu mesmo tenho aprendido isso. Recentemente, eu era da turma da Algeriza, da política, e no final não tenho nenhuma pretensão mesmo. Olha, mas é porque eu acho que a gente precisa, no final do dia, se você não compor, não entender, né, você acaba cedendo espaço para que nada mude. Então eu tenho muita admiração, né, por quem tem essa coragem, porque não é fácil se expor, né? Tem família, tem muita coisa envolvida, mas eu acredito que não tem outro caminho a não ser a política também, para a gente poder mudar, né, os lugares. Não é na força, não é na violência, é na política, né? A gente precisa ser político. Desmistificar isso vai ser muito importante para o país. Então, te desejo não só sorte, mas que você continue corajosa como sempre, para inspirar, para fazer com que esse trabalho avance, porque você possa, né, nos representar. Os mineiros e os geraizeiros. todos Que eles. precisam aparecer para discutir. Queria te agradecer por esse tempo. A gente está aqui, que seja a primeira de muitas. Você tem, né, o ecossistema aberto, você é uma pessoa que tive lá no belo projeto da Casa em Minas Gerais. A gente tem hoje uma ligação com esse projeto, temos muita coisa para fazer para aquilo ali realmente avance. A gente, no Grupo Mater, acha que é isso, alguém tem que começar e as pessoas têm que se apropriar e fazer com que aquilo realmente cresça e evolua. E que seja a primeira de muitas vezes que você vem aqui contar o que você não só fez, mas o que você está pensando em fazer. Ficou muito claro aqui que ainda tem muita coisa para acontecer e que você continua nesse espírito de materializar coisas. Obrigada, Roque. Foi um prazer conversar, me apresentar um pouquinho. A parte da cicatriz, inclusive, que é menos falada, mas que reflete muito da minha história, de quem eu sou. Não tem jeito disso. E hoje eu sou casada, muito bem casada, com 2 filhos maravilhosos, em que você sabe que já entendem a força do trabalho, como a gente está falando. Tereza, outro dia, estava brincando com um laptop de plástico, nada funcional, e falou comigo, falou assim, o que você está trabalhando, Tereza? Ela está assim, eu estou trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Então, esse exemplo que ele arraste mesmo, e numa geração complicada que a gente está vivendo hoje, que a gente consiga manter esses valores, esses princípios e a coerência para sempre, e com muita força, muita disposição. Não me falta energia, não posso nem tomar café, senão eu fico muito agitada, para a gente chegar nos lugares que a gente precisa chegar com a mensagem certa, com defendendo esses princípios, esses valores, sem arredar o pé. É muita disposição de fato, é muito desafiador. Meu filho, pela primeira vez, não foi convidado para uma festinha de criança por causa de política. Aquilo me derreteu por dentro. Porque ele é muito amigo da criança, então não foi por um problema de relacionamento dele, foi por uma discordância política e ideológica dos pais. Então, essa falta de discussão é muito ruim, né? A gente não poder
conviver com contraditório. Um outro que pensa diferente, eu não sou essa pessoa, nunca fui. Eu sempre fui do diálogo e da construção, da união de forças, da sensatez. Acho que falta bom senso e sensatez dentro da política. E eu fico muito honrada e grata por participar daqui, de contar com seu apoio nessa trajetória, nesse caminho. E conta comigo que eu tô contando com o ecossistema também. Isso, estamos super, a gente com boas intenções e com vontade de fazer diferença para quem quer fazer. A diferença é o que a gente tem como base. Então, para mim é uma honra te receber. Muito obrigado. Né? E Deus abençoe sua trajetória Amém. De vida, né? Sua família. Nossa. E eu quero agradecer, né, quem está assistindo esse podcast. Hoje a gente conversou com a Bárbara, a gente teve aqui um papo super aberto, como tem que ser, né, humano, que é o que a gente quer mostrar, o lado por trás dos projetos e sim, as pessoas que estão aqui. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, no YouTube. A gente também tem o podcast no Spotify. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.